Olá, olá pessoal. Eu espero mais uma vez que todos estejam muito bem, que nessa situação que todos nós estamos enfrentando no Brasil, no estado de São Paulo, ela seja o mais rapidamente possível superada e que cada um de nós possa armazenar, guardar em si todas as lições importantes que esse período tem a nos ensinar. Conforme nós já conversamos e já indicamos nos vídeos anteriores. Eu faço parte do Grupo Espírita Dr. Bezerra de Menezes, do município de Guarulhos, São Paulo. Meu nome é Marcos Gomes e nós estamos gravando esses pequenos vídeos, no máximo de 20 minutos, para podermos chegar mais próximos dos frequentadores, dos alunos, né, dos tarefeiros, dos amigos da nossa instituição, por conta desse distanciamento social tão necessário que nos é colocado pelos órgãos de saúde, né, do nosso país e do nosso estado. Nós temos, ao longo desse período, pelo menos eu acho que as últimas 4 ou 3 semanas, nós gravamos sempre um texto do Evangelho segundo o Espiritismo. E são textos assim que nós entendemos que podem nos trazer consolação, podem nos motivar a fim de podermos enfrentar todas essas situações, não somente essa pandemia, mas todas as situações da nossa vida, nos mantendo fortalecidos, motivados, corajosos e certos de que cada um de nós é capaz de superar todos os desafios que nos são colocados à nossa vida, né? Então, o texto dessa manhã é também do Evangelho, né, evidente, e bem-aventurados os mansos e pacíficos. Faz parte do grupo das bem-aventuranças que são tratadas no Evangelho segundo o Espiritismo. A gente vai tentar, ao longo do tempo, abordar cada uma delas, porque são extremamente consoladoras e motivadoras para cada um de nós. E nós aqui que estamos enfrentando, né, todas essas situações desse mundo de provas e expiações, lembrando que todas essas situações vividas trazem em si, né, o objetivo de nos auxiliar a construir em nós pessoas melhores, pessoas mais fraternas, mais caridosas, pessoas mais amorosas mesmo, né, mais inteligentes. E com certeza cada um de nós está aproveitando esta situação. Então, antes de nós começarmos a leitura, vamos rapidamente, né? Nada de extraordinário, com muita singeleza, esse é o objetivo nosso. Vamos elevar o nosso pensamento e pedirmos pela ajuda dos bons espíritos. Porque quando a gente pede de coração, quando a verdade está em nós, nesses pedidos, eles vêm em nosso socorro, né? Porque com a ajuda dos bons espíritos a gente consegue compreender melhor os textos de Jesus com uma profundidade que talvez a gente não tenha percebido anteriormente. Então vamos fazer uma prece rápida, tá? Eu vou fechar os olhos, tá? Eu vou fechar os olhos, apenas para melhorar a concentração. Amoroso Mestre Jesus, para nós é uma grande satisfação nos colocarmos como aprendizes, como instrumentos, a fim de que a sua palavra, a sua vontade, a sua verdade possa alcançar o coração de todos aqueles que tiverem a oportunidade de assistirem a essa gravação. Amoroso Mestre, permita que os bons espíritos estejam nos elucidando os pensamentos, fazendo com que os nossos sentimentos estejam elevados na direção do amor fraterno, para que todas as palavras que aqui forem lidas e proferidas, que elas possam transmitir não somente o conteúdo didático, mas que possa transmitir, Senhor, a energia da sua palavra, do teu ensinamento. Enfim, que os bons espíritos façam de nós instrumentos da sua verdade, Senhor Jesus. Graças a Deus. Bom, então vamos lá, né, pessoal? Vamos fazer o nosso estudo aí. Eu acho que tá ficando até interessante, porque nós estamos fazendo um estudo semanal, né? Toda segunda-feira de manhã.
E eu particularmente estou gostando bastante, viu? Eu me sinto muito feliz em estar tendo essa oportunidade de chegar até vocês através dessas gravações, viu? E por enquanto, né? Porque Deus querendo, logo nós poderemos estar juntos novamente e fazendo as nossas palestras presenciais, tá bom? Eu vou ler então, o texto é aquele que eu já falei, o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu vou ler o item número 1, 2, 3 e o 4, tá? São itens curtos, profundamente, trazem um conhecimento muito profundo. E a gente vai mais uma vez, viu? Não somos doutores, né, de nada, nós não somos experts de nada, mas a gente está de bom coração, é como todos nós estamos, buscando compreender, não somente compreender do ponto de vista racional, mas sentirmos a verdade de Jesus a fim de que essa verdade possa ser para nós uma motivação na busca pela nossa transformação. Então vamos lá. Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Cabe só um adendo aqui. Em alguns textos, em alguns livros, a palavra pacífico nessa segunda bem-aventurança é trocada por pacificador, né? Mas a gente não vai discutir isso agora. Número 3. Ouvistes o que foi dito aos antigos? Não matarás, e quem matar será réu no juízo. Pois eu vos digo que todo o que se ira contra o seu irmão será réu no juízo. E o que disser a seu irmão, raca, será réu no conselho. E o que disser, és louco, merecerá a condenação do fogo do inferno. Por essas máximas, Jesus estabeleceu como lei a doçura, a moderação, a mansuetude, a afabilidade e a paciência. E por consequência condenou a violência, a cólera e até mesmo toda a expressão descortês para com os semelhantes. Raca era, entre os hebreus, uma expressão de desprezo, que significava homem reles, e era pronunciada cuspindo-se de lado. E Jesus vai ainda mais longe, pois ameaça com o fogo do inferno aquele que disser a seu irmão, és louco. É evidente que nesta, como em qualquer circunstância, a intenção agrava ou atenua a falta. Mas por quê? Uma simples palavra pode ter tamanha gravidade para merecer tão severa reprovação. É que toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei de amor e caridade, que deve regular, essa lei, né, de amor e de caridade, que deve regular as relações entre os homens, mantendo a união e a concórdia. É um atentado à benevolência recíproca e à fraternidade, entretendo o ódio, a animosidade. Enfim, porque depois da humildade perante Deus, a caridade para com o próximo é a primeira lei de todo cristão. Graças a Deus. Aqui termina o item número 4, tá? Teria ainda dentro desse capítulo aqui, ou desse subtítulo Injúrias e Violência, ainda tem o item número 5. Mas nós vamos parar aqui no 4, que já dá um material bem interessante para nós podermos conversar, estudarmos juntos, tá bom? Bom, esse texto, como todos os textos contidos no Evangelho, trazem profundos ensinamentos. E geralmente a gente captura a primeira ideia dessa orientação, né, nas leituras normalmente. E a gente às vezes deixa para trás algumas observações, alguma palavra, alguma frase, alguma ideia, com certeza que Jesus a possuía também no momento de transmitir essas palavras que foram anotadas ali, inicialmente mentalmente, e depois foram transcritas por alguns dos evangelistas. A gente percebe que na nossa tentativa
de nos transformarmos, né, de construir em nós pessoas melhores, a gente dá muita atenção para a ação. Ou seja, o nosso principal objetivo, geralmente, né, não digo todas as pessoas, mas o principal objetivo nosso geralmente é não praticarmos o mal, não cometermos a ação do mal, por conta do que da nossa imaginação ou do nosso entendimento de que toda ação má, agressiva, né, no sentido de causar dano físico ao nosso semelhante, que essa ação vai retornar para nós de acordo com a lei de causa e efeito. Então, é natural e é comum que todos nós nos dediquemos, né, a deixar de praticar a ação do mal. Mas esse texto ele vem lembrar a gente uma questão que também merece a nossa atenção, que é a questão da palavra, a palavra falada. Inicialmente é evidente que nós formulamos os pensamentos antes de que a palavra saia pela nossa boca. Toda palavra que nós emitimos, todo som que nós emitimos, ele carrega a nossa energia junto. Então, quando a gente emite uma palavra de um elogio a uma pessoa, nós estamos transmitindo não somente a voz, mas nós estamos transmitindo, em geral, quando representa a verdade, nós estamos transmitindo o nosso sentimento, o nosso pensamento, a nossa intenção, o nosso desejo. E tudo isso vai junto com a palavra e a pessoa recebe isso. É por isso que muitas vezes quando a gente recebe o elogio que é verdadeiro, nada de ostentação, né, ou de alimentar o orgulho, porque não vale a pena na nossa vida alimentarmos o orgulho, mas quando existe um reconhecimento por parte de algum amigo nosso de um trabalho, um esforço que nós fizemos, e ele retribui, né, ou ele nos contempla, eu diria, contempla, né, ele nos presenteia com uma observação elogiosa, né, algo positivo. Quando isso é verdade, enche o nosso coração, porque nós recebemos junto com aquelas palavras, nós recebemos também as energias que vieram daquele espírito, seja ele encarnado ou desencarnado, a gente recebe. E da mesma forma que a gente recebe a parte boa, né? A parte ruim, a parte que nos causa dor e sofrimento, a gente também recebe. Então toda palavra, quando ela é proferida no sentido de diminuir a capacidade do nosso irmão, no sentido de humilhar, no sentido de apontar erros que ele cometeu, seja para conosco ou para com outras pessoas, né? Toda vez que nós emitimos um julgamento através da palavra em relação àquela pessoa, quando nós ofendemos as pessoas, agredimos, sabe? Às vezes naquele momento de ira, de raiva, de desequilíbrio, nós ofendemos muito as pessoas. E se até então a gente estava preocupado com as ações, fazer, né, fazer a ação de agredir, né, de machucar, gente, nós devemos também nos preocupar com as palavras, porque de acordo com essa leitura aqui do capítulo número 9, o item número 1, 2, 3 e 4, a palavra, ela vai nos trazer, a palavra proferida, né, que causa dor e sofrimento, às vezes até mais intensos do que uma agressão física, né, do que algo que seja físico, isso vai gerar um efeito na nossa direção. Isso vai nos causar dor e sofrimento no futuro. Então, a mensagem do texto é que se uma ação produz dor e sofrimento, uma palavra também produz dor e sofrimento. Muito, muito. Muitas vezes nós conseguimos destruir os maiores sonhos das pessoas que estão à nossa volta através das palavras, através da agressão verbal, através da humilhação. Muitas vezes nós não seguimos as orientações de Jesus, né? Acho que até com muita simplicidade, até é mais normal, né? Comum nós não conseguirmos seguir as orientações de Jesus. Nós
às vezes falamos para as pessoas aquilo que nós não gostaríamos de ouvir. Então, essa palavra, ela deve ser muito bem dosada se nós queremos efetivamente construir uma vida diferente para nós. Vamos pensar não uma, duas, 10 vezes antes de falar, né? Às vezes tem uma brincadeira que se diz assim, mas vamos começar a policiar os nossos pensamentos e buscar proferir, fazer com que saia através da nossa voz apenas palavras de motivação, palavras de aconselhamento, palavras que fortalecem, palavras que fazem engrandecer a alegria, palavras verdadeiras e sinceras, né? Porque nós carecemos de ser sempre verdadeiros e sinceros. Porém, toda verdade, ela exige, né, que ela seja transmitida com fraternidade, com bondade. Então, se Jesus, ele nesse texto, ele lembra que a agressão verbal, ela pode ter para nós consequências tão desastrosas quanto as agressões físicas. E nós precisamos nos ater em relação a esta situação. Percebam que nós estamos em um caminho, né, em uma trilha de crescimento. Geralmente, né, e é natural que aqui assim seja, primeiro a gente desenvolve a nossa inteligência até certo ponto, evidentemente. E depois, analisando com essa inteligência, essa racionalidade já mais desenvolvida, a gente começa a avaliar as nossas ações. E assim, com essa inteligência, alguns passos à frente, a gente começa a desenvolver a moralidade, ou seja, passarmos a viver de acordo com o desenvolvimento das virtudes. Deixar de fazer o que é o mal e passar a fazer o que é o bem. Então, dentro dessa circunstância, a nossa primeira tentativa, normalmente, é deixarmos de praticar o mal através da ação, não é? Mas muitas vezes, não praticando através da ação, a gente ainda pensa e a gente ainda sente, evidentemente, né? E a gente ainda fala o mal. Então, a gente pode entender que o primeiro passo é deixar de fazer o mal, ação, fazer. Um passo também tão difícil de ser alcançado, mas que é totalmente possível alcançarmos, é deixar de falar o mal, deixar de agredir os nossos irmãos, destruí-los através das nossas palavras. Mas muitas vezes a gente não faz a ação e não fala nada de mal em relação às pessoas, mas a gente ainda continua pensando o mal. É porque é natural, não adianta nós nos fazermos de perfeitos, de santos, porque, gente, de verdade, né? Se nós estivéssemos pelo menos próximos da perfeição, nós faríamos tudo o que Jesus fez e muito mais. E eu não conheço ninguém que faça. Então, mesmo, né, dentro desse processo de crescimento, a gente já não faz o mal na ação, não fala o mal, mas a gente ainda pensa. Então, é um próximo passo nosso, é deixar de pensar o mal. Deixar de pensar o mal, porque daí a gente não vai precisar se preocupar tanto, né, em ficar contendo esse mal para que ele não saia pela nossa boca através das palavras e que ele não saia através do nosso corpo, através das ações. Só que isso ainda não é o suficiente, viu? A gente já deixou de fazer, né, de falar e de pensar o mal. Pensar, vamos juntar o pensamento e o sentimento, tá bom? Mas isso ainda não é o suficiente. A gente vai ter que começar, né, a pensar o bem. Pensar o bem não é tão difícil quanto fazer, realizar o bem. O próximo passo depois de pensar o bem é nós falarmos o bem, construirmos os sonhos, auxiliarmos as pessoas através do aumento da esperança, da motivação, né? Falar o bem. E o terceiro passo é fazer, realizar o bem. Então percebam que a gente saiu de um extremo e chegamos no outro. A gente saiu da ação na maldade e chegamos
pelo outro lado, a ação da bondade. Só que para nós podermos percorrer esse caminho, deixarmos de fazer o mal, deixarmos de falar o mal, deixarmos de pensar e sentir o mal, passarmos a sentir, né, e pensar o bem, falar o bem e realizar o bem, tudo isso exige muito esforço da nossa parte, muita determinação. É totalmente possível fazermos isso. É totalmente possível. E nós vamos conseguir, não tenham nenhuma dúvida de que nós vamos conseguir, porque quanto mais nós nos adentrarmos por esse caminho, maior será a nossa paz, o nosso equilíbrio e a felicidade que todos nós desejamos alcançar, porque todos nós desejamos alcançar a felicidade. Então é possível, vamos trabalhar, vamos corrigir as nossas situações todas, o nosso relacionamento, vamos pautar o nosso relacionamento com as pessoas, vamos fazer uma experiência essa semana, aí se não der uma semana que seja um dia. Vamos nos tornar expressão da bondade, da gentileza, da doçura, da mansuetude, fazendo pelas pessoas, através das palavras, tudo quanto nós gostaríamos que nos fosse feito. E depois a gente conversa e vamos medir se o estado de paz e de felicidade que nós desejamos, a gente conseguiu caminhar nessa direção. É muito interessante, tá bom, pessoal? Bom, já deu tempo, né? O tempo já deu mais de 20 minutos, 21 e pouco. E que Deus esteja sempre conosco, que nós tenhamos sempre a motivação necessária para caminharmos na direção de Jesus, que representa para nós caminhar na direção da felicidade. Graças a Deus, viu? Graças a Deus, viu, pessoal?